Fala galera, estamos de volta, estamos aqui em mais uma aula para vocês. Tá chegando a hora, né? Nossa prova do Enem aí agora no próximo final de semana. Rinaldi, agora não fiz nada, não estudei nada, o que eu vou fazer? Calma, hoje nós vamos fazer uma revisão vendo as últimas questões aí, questões que caíram na prova do ano passado, do ano retrasado, questões aí bem próximas da nossa realidade atual para você ter uma noção de como é que vão ser as questões que vão cair nesse final de semana, portanto, na prova de Ciências da Natureza do Enem. Eu vou te explicar, obviamente, a matéria, né? Lendo a questão, a gente faz uma revisãozinha da matéria, mas principalmente eu vou te explicar como você vai usar a sua lógica, usar o seu raciocínio e o conhecimento que você adquiriu aí ao longo desse tempo todo para poder resolver as questões. Mesmo que você não lembre de uma fórmula, mesmo que você não lembre exatamente de um determinado conceito, muita coisa dá para resolver com bom senso. A prova do Enem é uma prova muito interpretativa e contextualizada, ou seja, tem muito a ver com coisas do nosso cotidiano, então se você utilizar até o seu conhecimento de vida, você consegue resolver boa parte das questões. Galera, não esquece, a prova do Enem tem, em sua maioria, questões fáceis e médias. As questões difíceis vão ser a minoria. E se a gente acertar pelo menos as fáceis e médias, a gente já consegue garantir uma nota boa, principalmente em Ciências da Natureza, que é uma das áreas mais temidas aí pelos estudantes. Normalmente a galera fala, Rinaldi, eu sempre me dou muito mal em Ciências da Natureza, de 45 questões eu acerto 2, 3. Calma, não é assim também não. Mas se você acertar 20, 30, poxa, já tá legal. 30 é um objetivo bom para você pensar. Por quê? Porque aí você já vai estar com cerca de 67% de resolução da prova. Pô, isso é muito bom. A média do Brasil é muito mais baixa do que isso. Então, se a gente pensar aí num objetivo em torno de 30, 35 questões, pô, muito bom. Você certamente vai mandar bem, seja qual for a área que você estiver fazendo a prova. Beleza? Então, assim, tem 45 questões, normalmente vão ser divididas em 15 questões para física, 15 para química, 15 para biologia. E é óbvio que isso pode ter uma variaçãozinha, né? Pode vir 16 para biologia, 14 para química, 15 para física, não sei. Mas é normalmente isso aí, essa divisão de cerca de 15 questões para cada uma das disciplinas. E, obviamente, não é dividido assim, essa é uma questão de física, essa é uma questão de química, não tem isso, né? É de Ciências da Natureza. Mas a gente consegue classificar. Outra coisa é, dessas 15 questões, normalmente umas 10, 9 são conceituais. Conceitual é aquela questão teórica, aquela questão que não tem conta, fórmula. É só você analisar as respostas para poder responder. E é essas aí que eu quero que você acerte fazendo a análise, mesmo quando você não lembrar muito do conceito da questão. E aí então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Como resolver as questões a partir desse processo, vamos dizer assim, que é de análise das respostas, beleza? Isso ajuda bastante. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada nessas questões, mas antes a gente precisa pedir para vocês seguirem a gente aqui nas redes sociais e principalmente se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. O nosso material está todo aqui, se você não viu alguma aula, você pode ver, é só entrar aqui na playlist de vídeos. E tem um material também para você poder baixar gratuitamente. Então todo o nosso trabalho aqui é gratuito. Você pode baixar, tem todas as aulas aí com a melhor equipe de professores para poder te ajudar nessa preparação. Mas a gente precisa dessa contrapartida, dessa ajuda sua, de se inscrever no canal e curtir, porque isso é o que dá o nosso retorno aqui para esse nosso trabalho. Beleza? Então não esquece de falar com todo mundo. E vamos seguir então, vamos começar a fazer as questões que eu coloquei aqui para vocês da prova do Enem. Todas essas questões são da prova do Enem. Característica base das questões da prova do Enem. Sempre tem muito texto. Rinaldi, eu posso pular o texto? Claro que não. O texto está ali para ser lido. Mas você não precisa ficar muito preocupado com o texto. Porque vai ter muita coisa nesse texto que você não vai entender. E aí, ao invés de você começar a ler o texto e falar assim, não entendi essa palavra, vou voltar. Porque é o que você faz, né? Normalmente, o que você faz? Ó, por exemplo, começa ali, ó. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde
para um tom de amarelo, castanho, laranja e vermelho. Entendi nada. Vamos de novo? No outono, as folhas das árvores... Não, gente. Se você ficar fazendo isso, você vai demorar 300 anos para ler uma questão. E você tem 3 minutos, em média, para ler uma questão. Para fazer a questão. Você tem que fazer aí cerca de 10 questões, ou melhor, você precisa varrer 10 questões a cada 30 minutos. Então, em 30 minutos, você tem que ter lido e feito umas 10 questões, mais ou menos. Então, você não pode perder tempo. O que você vai fazer? Você vai ler a questão, sim, mas você vai ler sem muita preocupação com os detalhes. Eu sei que é esquisito isso que eu estou falando. Poxa, Reinaldo, sempre falaram para eu ler com muita atenção. Você está falando para ler sem muita atenção? Estou falando para você ler com não muita preocupação. Tipo assim, ó. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para um tom amarelo, castanho, laranja e vermelho. Tá, beleza. Outono, a folha muda de cor. Beleza, vamos lá. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção da clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antociacina... Rinaldo, o que é isso? Nunca vi antociacina na vida. Não precisa. A antociacina de tons avermelhados passam a dominar a tonalidade das folhas. Então, basicamente, o que ele está falando assim, a folha vai ficando velha, deixa de ficar verde, começa a ficar amarela, avermelhada, é isso, beleza? Continua. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com o que está escrito ali? Com a radiação, pronto, com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz retida pelas folhas tem falta desses tons e vemos na cor verde. Caraca, Reinaldo, já não entendi nada. O que ele está falando? Galera, isso é um negócio que tem caído muito no Enem ultimamente. É para você entender como que você vê a cor. Se você seguir nessa questão aqui, apesar desse texto todo, você vai ver que além disso tem um gráfico e um diagrama. E aí você vai falar, nossa, Reinaldo, essa questão é muito difícil, né? Não, ela não é muito difícil, embora tenha sido classificada como difícil na prova do Enem. Ah, não entendi nada, Reinaldo, é ou não é difícil? Então você vai ver se ela é difícil ou não. Mas ela foi classificada como difícil. Por quê? Porque muita gente errou. E aí, se muita gente erra, ela é classificada como difícil. Beleza? Mas ela não é difícil. O que ele está te dizendo aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, a luz, aqui, ó, conforme apresentado no espectro, as moléculas de clorofila absorvem azul e vermelho. E a luz refletida pelas folhas tem tom verde. Vem para cá, ó. Opa, passei errado. Ó, azul e vermelho. Vem aqui, ó. Onde é que está o azul e o vermelho? Azul, cadê azul? Tá? Vermelho, né? E aí tem tom verde. Se liga aqui, ó. Vermelho, o tom é verde. É o contrário. É sempre assim, tá? Nesse disco aqui, se você tem, por exemplo, um tom absorvido que é o amarelo, o que você vai ver é o violeta. É o contrário do que está aqui nessa roda de cores aqui. Isso tem acontecido de aparecer na prova do Enem já há alguns anos. Então, viu uma roda de cor? Se você absorve verde, você vai ver o quê? O contrário. Você vai ver esse aqui, que é o vermelho. Se você absorve laranja, você vai ver o quê? O contrário, que é esse daqui, é o azul. É isso que ele está falando na questão, tá? Então ele está te explicando isso caso você não saiba, você nunca viu uma roda de cor dessa, ele está explicando aqui no texto. Só que ele explica mal, né? Ele explica com muito... você não entende nada, mas é basicamente isso, olha lá, ó. No aspecto de absorção da clorofila, ele absorve radiação na região do azul e do vermelho. E assim, a luz refletida tem falta desses tons e vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz do azul até o verde. E nesse caso, a gente contém antocianas e aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Reinaldo, entendi nada. Então, de novo, ó, vermelho e laranja. Vermelho e laranja está aqui, que é o contrário do azul e verde. Então,
A antocianina, aquele troço lá, absorve azul e verde. E se absorve azul e verde, você vê o quê? O contrário, vermelho e laranja. Deu para entender? Ah, então, pareceu uma roda de cor dessa, o que absorve é um e o que vê é do outro lado. É isso. Beleza? Agora que você entendeu isso, você vai ver a pergunta da questão. E qual é a pergunta da questão? Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Carotenos. O que é caroteno? Volta aqui no texto. Então, ó, tu vai ler lá tudo, blá, blá, blá. Tem uma hora que ele fala do caroteno. Ó, aqui, ó. O caroteno tem uma coloração amarelo alaranjado. Caroteno tem coloração amarelo alaranjado. Vamos voltar lá para a coisinha. Amarelo, cadê o amarelo? Aqui, amarelo. Alaranjado, tá aqui, ó. Então, se ele tem essa coloração amarelo alaranjado, é porque ele absorve o quê? Absorve azul e violeta. Então, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Ou seja, absorve mais. Entre azul e violeta. Vamos ver aqui. Azul e violeta, azul e violeta. Está lá a nossa resposta. Letra A. Entre violeta e azul. Caraca, Reinaldo, espera aí, para tudo, não entendi. De novo, galera. Olhou uma roda de cor dessa. O que você vai ver? A parte que absorve é uma e a parte que a gente vê é ao contrário. Vamos lá. Aqui, ó, violeta. Se absorver violeta, o que você vê? Amarelo. Azul. Se absorver azul, o que você vê? Laranja. Verde. Se absorver o verde, o que você vê? Você vê vermelho. É sempre assim. Beleza? E aí volta para a questão. Em qual faixa do visível o caroteno absorve? E aí você tem que voltar lá no texto. E por isso que é importante ler o texto. E ver que ele fala, ó, caroteno tem coloração amarelo alaranjado. Então, se ele tem cor amarelo ou laranja, eu vejo amarelo ou laranja, eu vejo essas duas, é porque ele absorve o contrário, ó. Laranja, qual é o contrário? Azul. Amarelo, qual é o contrário? Violeta. Então ele absorve majoritariamente entre o azul e o violeta. E tá aí a nossa resposta. Fala sério. Difícil? Pô, questão tranquila, fácil pra caramba. Mas você precisa entender a questão. Quando você lê aquele texto todo, você certamente tem alguma dificuldade de entender a questão. Então qual é o macete aqui? O macete é você, ler o texto, mas se liga principalmente nisso aqui, ó, que é chamado de comando da questão. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem? Caroteno, eu não sei o que é isso. Não tem problema. Você volta no texto e procura onde é que está a palavra caroteno. Está aqui, ó, caroteno, coloração amarelo alaranjado. E aí, o único conceito de física que você tem que saber é que nessa roda de cor aqui, o que você vê é o contrário do que se absorve. Então, se você vê vermelho alaranjado, é porque se absorve azul e violeta. Beleza? Tranquilo? Galera, só para você lembrar, a gente já resolveu a questão, mas o que é luz mesmo, né? Luz é um espectro eletromagnético que ele tem basicamente 7 cores. Você lembra quais são essas cores? Diretor, vem aqui comigo, ó. 4, 7 aqui, ó. Quais são as cores do espectro visível? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores do arco-íris. Beleza? Rinaldi, eu tenho que decorar essas cores? Não. Mas, normalmente, quando ele fala sobre alguma questão que fala de luz, ele pode falar sobre uma dessas cores. Principalmente essas aqui, ó. O vermelho, o verde e o azul, que são conhecidos como cores primárias.
Rinaldi, eu aprendi lá na minha escolinha de nenenzinho que a cor primária era vermelho, amarelo e azul, né? Não, gente. Aquilo ali é tintinha. Quando você tá brincando de guache, esquece esse troço. Eu tô falando de luz. E a luz tem 3 cores primárias, que é o padrão RGB, de Red, Green and Blue, que além de estar dando aula de física de inglês também para vocês, é Red de vermelho, Green de verde e Blue de azul. Beleza? Então esse padrão RGB é, por exemplo, o padrão que a gente utiliza na televisão, nos celulares, em qualquer tela dessa que existe, ela tem LEDs, né, que são os pixels formados por essas 3 cores, para poder, dependendo da quantidade de verde, vermelho e azul que eles emitem, você vê qualquer cor. Por exemplo, você está vendo essa cor aqui minha, dessa pele meio opaca, meio branca, que eu tenho, que parece quase um quadro, e essa cor, ela é um rosa meio amarelado, e isso é uma quantidade de verde, vermelho e azul. Deu para entender? Esse azul aqui da camisa é uma quantidade de verde, vermelho e azul, mais obviamente de azul, para poder dar esse tom de azul que você está vendo. O preto que você está vendo na camisa é uma quantidade muito baixa de verde, vermelho e azul, para dar esse tom de preto. Beleza? É sempre assim, essa mistura. E é bom você lembrar que vermelho é a onda com menor frequência, abaixo do vermelho é o infravermelho, que a gente não vê, e o violeta é com a maior frequência. Acima do violeta é o ultravioleta, aquela radiação que queima a nossa pele e a gente também não vê. A gente só consegue enxergar dentro dessa faixa, que é chamada de espectro visível. Beleza? Isso me lembra aqueles jogos antigos de Super Nintendo, que tinha um jogo de futebol que tu fazia o uniforme do teu time. Sempre com essas 3 cores. Tu ia balanceando. O diretor já é velho, né? Ele jogava Super Nintendo. Né? Pô, eu não sou dessa época. Eu sou da época do PS4 no mínimo, né? Pô, irmão, aí sabe qual foi o primeiro videogame que eu joguei? Atari. Esse roxinho. Atari. Trocar a caixinha da antena. E eu não trocava, não. Eu tinha um negócio altamente tecnológico, era uma chave. Tu fazia assim, TV, videogame. Tecnologia. Beleza, galera? Então essa questão aqui, ó, a resposta à nossa letra A é uma questão totalmente conceitual. Não esqueça. Viu o disco de cor, absorve de um lado, reflete do outro. Beleza? E aí agora a gente vai para uma outra questão que já não tem nada a ver com ótica. E é assim mesmo, né? A prova do Enem, tu espera o quê? Que tenha questão só de uma matéria? Não, óbvio que não. Vai ter de todas as matérias possíveis aí nas 15 questões de física. Então, o pessoal sempre pergunta, Rinaldi, mas eu não sei o que estudar. O que eu estudo? Tudo, né? Mas basicamente vai cair alguma questão de mecânica, vai cair alguma questão de calorimetria, vai cair alguma questão de ondas e vai cair alguma questão de eletrodinâmica, de circuitos elétricos. Isso é certo que vai cair, beleza? Aqui, por enquanto, a primeira questão foi de ótica. Vamos ver essa segunda aí, ó. Dá uma olhadinha. Questão número 2 está falando assim, considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. E aí, então, você está vendo uma tirinha do... Isso é o Calvin, né? Isso, Calvin Haroldo. É o Calvin Haroldo, né? Faz tempo que eu não vejo isso. Assim, essas daqui eu nunca achei graça. Porque realmente, como você vai comprovar, não tem graça. Mas tinha umas que eram engraçadinhas e a gente botava em física. Mas essa é legal para poder explicar alguns conceitos de física. Ó, ele fala assim, tá quente hoje, né? Aí ele fala, é mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Mas você não gosta de umidade? Aí o Haroldo fala, não mesmo. Então salta correndo, porque eles vão cair no lago. Sim, eu sei que nesse momento você não está rindo, porque não tem graça. Não é uma coisa hilariante, pô, engraçada pra caramba, como os memes que a gente vê hoje em dia. Aliás, eu acho que história em quadrinho tá pra morrer, né, cara? Porque os memes são muito mais legais assim. Ninguém mais vai ver história em quadrinho. Mas beleza, vê se você entende o que ele quer dizer. Já que ele tá caindo e vai cair na água, e o bichinho não gosta da umidade, ele tem que pular. Mas o que a umidade tem a ver com isso? Tá quente hoje? Mas o que me incomoda é a umidade. Aí vem o conceito de física. Galera, já aconteceu contigo de você estar num dia muito quente, próximo a uma piscina, ou um lago, ou até a praia mesmo,
E aí quando você vai e entra na água, no momento que você sai da água, você está sentindo frio? Pô, certamente já aconteceu isso contigo. Por que você sente frio? Ah, porque a água está gelada. Não. Você saiu da água. Você está do lado de fora da água. Só que você está sentindo frio. Por que que isso acontece? E aí vem o grande lance. Você vai sentir esse frio porque a água que está no teu corpo, aquelas gotinhas de água que estão no teu corpo, elas vão evaporar. O que é evaporar? Virar vapor, né? E para ela evaporar, ela precisa roubar calor de algum lugar. Adivinha de onde ela rouba calor? Do teu corpo. E aí, quando ela rouba calor do seu corpo, você sente frio. Então, pode estar 50 graus do lado de fora. Você entrou na piscina, a água pode estar quente. No momento que você sair, você vai sentir um pouco mais de frio. Por quê? Porque essa água que está no teu corpo, ela precisa evaporar. Beleza? Então, toda vez que você tem a água no corpo e ela está evaporando, ela está vaporizando ali, você está, na verdade, perdendo calor. E isso facilita com que você sinta um pouquinho mais de frio. Tá bom? Só que quando você está num lugar que tem muita umidade, você não consegue fazer essa água que está no teu corpo evaporar. É como se você estivesse dentro de uma sauna a vapor. Numa sauna a vapor, você está todo molhado, mas você continua molhado. Aquele suor não consegue evaporar do teu corpo. Por quê? Porque tem muito vapor no ar, tem muita umidade no ar. Então o fato de ter umidade no ar dificulta a evaporação. Esse é o grande lance. Ao dificultar a evaporação, você sente mais calor, porque você não consegue sentir o frio devido ao fato do suor não roubar calor do seu corpo. Deu para entender? Agora, aqui ele está falando de um conceito importante do estudo de termologia, que é temperatura e calor. Diretor, vem aqui comigo rapidinho. Uma parada que é importante você lembrar, gente, é que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, por exemplo, uma molécula A está vibrando assim, e uma molécula B está vibrando menos. Ela está vibrando só assim. Qual das duas aqui tem maior temperatura? A molécula A, porque ela tem uma vibração maior. E o calor é a energia que passa de uma molécula para outra quando existe diferença de temperatura. Ou seja, essa seta aqui está representando o calor. O calor sempre vai passar do corpo com mais temperatura para o corpo de menos temperatura. Beleza? Então, o corpo que tem mais temperatura cede calor para o corpo que tem menos temperatura. Galera, de novo, temperatura, grau de agitação das moléculas. Calor, energia em movimento, ou seja, fluxo de energia, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Volta lá, diretor, vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem ali? Então, ó, o incômodo mencionado pelo personagem na tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, a temperatura do vapor da água presente no ar é alta. Galera, o incômodo devido à umidade tem a ver com o suor que está no teu corpo ou a água que está no teu corpo não conseguir vaporizar. Não tem a ver com a temperatura do vapor d'água. Tem a ver com a quantidade de vapor d'água, que é maior, e aí você não consegue fazer esse suor vaporizar. Olha a letra B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Pô, isso é verdade. Vamos ver a letra C. A taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior. Galera, a absorção da radiação pelo corpo é a mesma, né? Você tem o sol está emitindo uma quantidade de radiação, você está lá, você vai estar absorvendo essa radiação. A não ser que você coloque uma blusa em cima, uma sombrinha, fique embaixo de alguma coisa, aí você muda a taxa de absorção de radiação. A umidade não vai alterar isso, beleza? Letra D. O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Gente, o ar já é mal condutor, tá? E o fato dele ter mais água, ele não vai se transformar num condutor pior. Isso não tem sentido. Letra E. O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.
Galera, essa daqui é uma opção que você não pode marcar de jeito nenhum. O vapor da água bate na pele e condensa. Gente, condensação é quando o vapor d'água vira gotinha de água. Isso acontece muito em corpos gelados. Tipo, você pega uma garrafa de refrigerante da geladeira e bota na mesa, e aí você começa a ver que ela começa a suar, né? Na verdade é o vapor d'água que está em volta, bate ali naquele corpo gelado e aí condensa. O seu corpo não é gelado o suficiente para fazer isso, para condensar esse vapor. Então não, o vapor da água não vai condensar no teu corpo. Isso daqui, em contato com a pele, não faz muito sentido. Então o que ficou aí mais próximo da realidade? Que a gente falou, né, que o suor apresenta maior dificuldade para evaporar em locais mais úmidos. E vai estar aí a nossa resposta, portanto. Cadê aqui? Letra B. Beleza? Mais uma questão totalmente conceitual, sem fórmula nenhuma. Agora, é bom você lembrar do negócio aqui, ó. Diretor, vem comigo aqui rapidinho. Existem basicamente 3 formas de transmissão de calor. Irradiação ou radiação térmica é quando o calor é emitido por ondas eletromagnéticas e é o único tipo de transmissão de calor que ocorre no vácuo. É, por exemplo, o calor que vem do Sol para a Terra. Eles são ondas eletromagnéticas que aí emitem, o Sol emite essas ondas e o calor vem através dessas ondas por todo o espaço até chegar na Terra, beleza? Quando você está na frente de um forno ligado, por exemplo, longe do forno, mas você sente o calor, isso também é radiação. Isso também acontece com um ferro de passar roupa ligado. Se você passar a mão perto, você sente o calor. E radiação, beleza? Existe a condução. A condução tem que ter contato. Então, quando você, por exemplo, bota a mão no ferro ligado, aí você botou a mão ali, tem contato direto. Normalmente acontece em corpos sólidos. O calor passa pelo corpo e vai até a sua mão. Se você pegar, por exemplo, uma barra de ferro e botar numa fogueira, o calor vai vir da fogueira pela barra de ferro até a sua mão, beleza? Condução térmica. E existe a convecção. O que é a convecção? Convecção é aquela única forma de transmitir o calor que tem a ver com fluidos, né? Líquidos ou gases. Você esquenta, por exemplo, a água quente sobe, a água fria desce. Você esquenta o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso são as correntes de convecção. Acontece em fluidos, líquidos ou gases. Beleza? Então não esqueça aí dessas 3 formas de transmissão do calor. Tranquilo? Beleza? Gente, vamos seguir então aqui. Vamos dar uma olhadinha na nossa questão número 3. Mais uma questão com texto. Vamos dar uma olhada aí? No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonássemos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo do senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, em uma tentativa de convencer o outro de que tinha razão. Gente, basicamente ele está falando que um corpo mais pesado, ele chega primeiro no solo do que um corpo mais leve. Galera, isso não é verdade, né? Se você pegar obviamente assim, uma caneta, né, e um papel, a caneta vai chegar primeiro no chão. Aí tu pensa, pô, ela é mais pesada, beleza. Mas se você pegar a caneta e a tampa da caneta, você vai ver que ela vai chegar junto no chão. E eles têm pesos diferentes. Se você pegar um papel aberto e um papel amassado, que tem o mesmo peso, o papel amassado chega primeiro no chão. Então, na verdade, o fato dele ter um peso diferente não é o que diferencia o tempo de queda. O que diferencia o tempo de queda é um negócio chamado resistência do ar. Então, por exemplo, os paraquedistas, né? O cara se joga de um avião e ele está caindo com uma velocidade muito alta. Então ele abre um paraquedas. E aí a velocidade diminui absurdamente. Qual que é mais pesado? O cara com paraquedas aberto ou o cara com paraquedas fechado? É o mesmo peso, né? O peso é o mesmo. Só que com o paraquedas aberto,
A resistência do ar que o paraquedas faz é suficiente para frear o cara. Ao passo que com paraquedas fechado, não. Então, é exatamente essa resistência do ar que vai definir essa velocidade de queda. Não é o fato do corpo ser mais pesado ou mais leve. Beleza? Mas vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada no que eles estão falando. Então, o que o colega A fala? O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado quando largado de uma mesma altura. E ele prova largando uma pedra e uma folha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Aí o colega B fala assim, não, eu não acho não. Eu peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando eu amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel e deveria cair do mesmo jeito, já que tem o mesmo peso, né? Deveria ter uma outra explicação. Beleza. Isso daí é a historinha que ele te contou na questão. E aí vem a pergunta da questão. Toda questão do Enem é assim, gente. É uma historinha, a historinha está aí, e depois vem a pergunta, que é o comando da questão. Vamos lá no comando da questão. O que ele está falando? O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o... Então vamos lá, gente. O que explica um corpo cair mais rápido do que o outro? Então, o que eu te falei, resistência do ar. Vai ser aí a nossa resposta. Mais uma vez, letra B. O peso dos corpos? Não, porque o corpo pode ter o mesmo peso e cair em tempos diferentes. A massa dos corpos? Também não, porque o peso e a massa são relacionados, né? O peso é a massa vezes a gravidade. Densidade dos corpos também tem a ver com massa e volume, e a aceleração da gravidade é a mesma para todo mundo. Gente, vem aqui rapidinho, é bom você lembrar disso. Olha só, o que é o peso? O peso é a força da gravidade. É a força com que a gravidade da Terra puxa todos os corpos para baixo. E tem uma fórmula, massa vezes gravidade. Então, por exemplo, eu tenho 80 quilos. Então, se eu tenho 80 quilos, qual é o meu peso? 80 vezes a gravidade da Terra, que é aproximadamente 10. Ou seja, 800 newtons. Peso não é medido em quilos. Ah, Reinaldo, mas todo mundo fala quilo, tá todo mundo errado? Tá todo mundo errado. Quilo é massa. Peso é uma força. E toda força é medida em newtons. Então, se você tem 80 quilos, o teu peso é 800 newtons. Ah, e por que ninguém fala assim, Reinaldo? Porque na prática as pessoas associam a massa com o peso. Mas são coisas diferentes. Massa em quilogramas, peso em newtons, tá? É sempre multiplicando por 10. E a gravidade da Terra não é 10, né? Mas é aproximadamente 10. A gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é um valor aproximado. E aí a gente usa também no arredondamento aí para poder resolver a maior parte das questões, 10. Agora eu vou te dar um macete importante se você quiser descobrir a altura ou o tempo de queda de um corpo. Olha para cá, ó. H igual a 5t ao quadrado. Essa fórmula ela é tão importante, estou até colocando aqui, essa aqui também é, né? O peso é a massa vezes a gravidade, tá? Mas essa fórmula daqui, você consegue resolver várias questões que você já achou algum dia que era muito difícil. Quer ver um exemplo? Diretor, presta atenção na pergunta. Se um corpo caiu de 20 metros de altura, quanto tempo ele demorou caindo? Pô, aí tu vai pensar, caraca, Reinaldo, como é que eu vou fazer isso? Pô, é muito fácil. A altura é 20 e 20 é igual a 5t ao quadrado. Joga o 5 para cá, 20 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Só que 20 dividido por 5 é 4. E se t ao quadrado é igual a 4, quanto que vale t? 2 segundos. Ou seja, 20 metros de altura, 2 segundos. Ah, Reinaldo, era só dividir por 10, né? Não. Quer ver um outro exemplo? Vamos pensar em 45, né? 45 metros de altura. Vai dar quanto tempo? Se tu dividir por 10, aí vai dar 4,5, né? Mas não é isso, olha. 45 dividido por 5 dá 9. Quanto que é a raiz de 9? 3 segundos. Sempre assim. Ah, se cair por 4 segundos, qual é a altura? Dá para descobrir? Dá. A altura é igual a 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Vezes 5, 80. Tá aí. Essa é a altura. Então, toda vez que ele te der a altura, você descobre o tempo. E toda vez que ele te der o tempo, você descobre a altura usando h igual a 5t ao quadrado.
Reinaldo, de onde é que saiu o 5? É a metade da gravidade. Na verdade, isso aqui é de uma fórmula maior de movimento, que é S igual a S0 vezes 0 θT2 sobre 2. Mas nem precisa, é só você usar aquilo ali que você resolve as questões que falam sobre queda livre, beleza? Sem resistência do ar. Queda livre é sem resistência do ar. Não esquece que sem resistência do ar, não importa o peso do corpo. Se tu tacar uma pena e se você tacar uma pedra, as duas vão cair ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, agora para a nossa questão número 4, né? Beleza. Agora, uma questão um pouquinho mais difícil. Não é difícil pra caramba não, tá, gente? Um pouquinho mais difícil. Uma questão que requer que você lembre da fórmula da primeira lei de Ohm. Vamos dar uma lida nela aí, pra gente poder lembrar o que é a primeira lei de Ohm. Essa questão aí foi 2020. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms, né, para construir um divisor de tensão, associando esses resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre qualquer desses pontos aí, A, B, C e D, e dependendo da tensão especificada. E aí você tem um circuito elétrico, que você está vendo aqui, ó, uma fonte de tensão de 12 volts e vários resistores de 100 ohms aqui, com os pontos A, B, C, D e E. Galera, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, essa questão é a nossa questão número 4, eu vou colocar aqui o circuito. E aí, esse circuito, repara bem, ele tem 4 resistências, eu vou fazer a resistência assim, ó, igual uma cobrinha, que é o normal, tá? Normalmente eles vão representar a resistência assim, com essa cobrinha, e cada resistência dessa tem 100 ohms. Ohm é medida de resistência elétrica. E a tensão aqui é de 12 volts. E aí o cara está falando que ele vai botar, ó, terminais aqui, aqui e aqui. E aí você pode ligar os aparelhos que você quer em qualquer um desses terminais. Esses terminais têm nome. A, B, C, D e E. Beleza. Gente, em um circuito elétrico, você precisa lembrar disso. Em um circuito elétrico, a corrente só vai passar se tiver um caminho que esteja ligando o polo positivo ao polo negativo da pilha. Quem é a pilha? É esse troço aqui. A barra maior é o positivo e a barra menor é o negativo, beleza? A corrente sai do positivo, dá a volta no circuito e chega no negativo. É assim que funciona. Essa corrente, ela só vai passar por aqui, ó, por essas resistências aqui. Por quê? Porque esses caminhos aqui, o A para o B para o C e os outros, eles não estão ligados uns nos outros. Se, por exemplo, eu ligasse aqui, ó, o A com B, aí beleza, a corrente ia passar por aqui. Mas a corrente só vai fazer o caminho que dê para chegar no negativo. Ela não vai vir aqui no A para depois de, opa, aqui não tem caminho. E aí voltar, ela não faz isso. Tranquilo? Bom, sendo assim, a gente vai ter que usar um negócio chamado primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. O que é U? U é a tensão, é a voltagem do circuito. Tá? E essa voltagem aqui é de 12 volts. Então esse U aqui, tensão ou voltagem. Tensão sempre medida em volts. O I é chamado de intensidade de corrente elétrica, ou simplesmente corrente elétrica, que é medida em amperes. E o R é a resistência, a dificuldade da corrente. Resistência medida em ohms, que é essa ferradurinha que está aqui. Beleza? Galera, olha só.
O cara já te deu a tensão. A tensão é 12 volts. Tranquilo? Só que tu tá vendo que aqui tem várias resistências. Essas resistências estão em série. Então, a tensão ela vai se dividir, ela vai se diminuir ali em cada uma das resistências. Mas como as resistências são iguais, ela vai dividir igual. Ou seja, se eu tenho 12 volts aqui, eu vou ter 3 volts em cada pedaço desse. Ah, Reinaldo, não entendi não. Por quê? De novo, cada resistência aqui vale 100. Então, a tensão total, que é 12, vai se dividir igualmente em cada uma das resistências. E como eu tenho 4 resistências, eu vou dividir 12 por 4. Vai ficar 3, 3, 3 e 3. Soma tudo. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Beleza? Então ficou 3 volts para cada um. Volta lá na questão, diretor. Voltando lá na questão, você vai ver o seguinte, ó. Ele vai te falar assim. Eu tenho um aparelho que opera em 9 volts. O aparelho opera em 9 volts e tem uma resistência de 10 quiloohms. Espera aí, vamos entender. O aparelho ele funciona com 9 volts. Então ele não funciona com 12, ele só funciona com 9 volts. E a resistência dele é 10 quiloohms. Vamos anotar isso lá? Vem aqui comigo, diretor. Olha bem. A resistência do aparelho é de 10 quiloohms, ou seja, 10.000 ohms. Beleza? E ele opera numa tensão de 9 volts. Eu já posso descobrir a corrente. Por quê? Eu tenho U e tenho R, quero I. U é igual a R, I. U é 9, R é 10.000 e I é o que eu quero. Fica 9 dividido por 10.000. Isso é o mesmo que 0,009 amperes. Ou melhor, 0,009, é porque é 10.000, né? Vai ficar dividido por 10.000, então 1, 2, 3, 4. Mas isso aqui, gente, é o mesmo que falar 0,9 miliamperes. Beleza? Essa é a corrente que vai passar no aparelho. Diretor, volta lá nas opções. Então, só olhando as opções aí, você já vê que a resposta tem que estar entre a D e a E. Por que entre a D e a E? Porque é a única que tem 0,9 miliamperes de corrente passando no aparelho. Beleza? Então tem que ser uma dessas duas aqui. Agora, eu vou ligar nos terminais B e E ou A e E? Volta para cá. Dá uma olhada. Ó. Se eu ligar entre A e E, eu vou estar ligando em 12 volts. Porque eu estou pegando 3 mais 3 mais 3 mais 3. E ele disse que o aparelho tem 9 volts. Então eu não posso ligar entre A e E. Obviamente, eu vou ter que ligar entre B e E. Ou entre A e D. Só que das opções que eu tinha, eu vou ter que ligar entre B e E. Porque entre B e E vai ter 9 volts. E aí sim, ó, vem comigo. Aí a gente tem entre B e E. Chega aqui, diretor. Aqui, ó, entre B e E, com corrente 0,9 amperes, tá lá, letra D. Beleza? Então, por que essa questão é mais complicada? Porque você precisa lembrar dos conceitos de circuitos elétricos. Vai lá, dá um printzinho ali rapidinho. Dá um printzão lá, isso. Beleza? Vamos seguir então? Vamos fazer mais umazinha aqui, para a gente dar uma olhada aqui em um outro conceito agora, tá? Agora a gente falando sobre movimento. Então, a primeira coisa que é importante, você vê que a gente falou de ótica, falamos de temperatura, de queda livre, não de queda livre, né? De queda com resistência do ar, e de circuitos elétricos. Assuntos totalmente diferentes. Agora vamos ver o que ele está falando, mais uma de movimento. Dá uma olhada ali, ó.
Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, um deles funcionando a álcool e a outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. E aí você está vendo, ó, motor a gasolina, motor a álcool, aceleração de 0 a 100 em 13,4 segundos e o outro em 12,9. Esse aqui faz em menos tempo, beleza? Só que esse chega numa velocidade de 163 km por hora e esse de 165. Então esse aqui chega numa velocidade maior. Mas ele faz num tempo menor, né? Ele consegue fazer num tempo menor. Vamos ver o que ele está querendo saber. Vai no comando da questão, dá uma olhada ali, ó. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta maior potência? Então eu quero saber qual dos dois tem maior potência. Galera, a potência tem a ver com a velocidade que ele atinge, obviamente, mas também tem a ver com a aceleração, ou seja, com quanto tempo ele consegue atingir essa velocidade. Vem dar uma olhadinha aqui comigo rapidinho, ó. Então, nessa questão número 5, a gente vai estar utilizando dois conceitos, não vai fazer fórmula nenhuma. A gente só vai pensar em dois conceitos. Potência é trabalho ou energia sobre tempo. Energia sobre tempo ou trabalho sobre tempo. Trabalho é força vezes distância, tá? Então a força que eu aplico para fazer uma certa distância no corpo. E energia pode ser inclusive a energia cinética. Então vou botar aqui só para você lembrar, ó, trabalho, força vezes distância. E energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Tanto trabalho quanto energia são medidos em joules. E potência é medida em watts. Então vamos lá. Pensa comigo. O que é o trabalho? É a força que eu faço e a distância que ele anda. Mas nem a força nem a distância estão aí na tabela. Agora, o que é energia? A massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado. Aí beleza, está na tabela, velocidade, dividido por 2. E a potência vai ser essa energia dividida pelo tempo, que também está aí na tabela. Volta lá na tabela, dá uma olhadinha aí. Então, vamos ver aqui, ó, qual deles que chega numa maior velocidade? Pô, maior velocidade é a gasolina, né? Um pouquinho maior, só 2 km por hora a mais. Mas qual que chega mais rápido? Opa! O álcool chega mais rápido. Ele chega em 12,9 segundos e o outro em 13,4. Então, olhando para cá, para a fórmula, eu não vou fazer a fórmula, tá, gente? Mas só olhando para a fórmula, eu já vejo o seguinte: quanto menos tempo ele demora para chegar naquela velocidade, maior vai ser a potência. Beleza? Quanto menos tempo, maior a potência. Isso é meio óbvio, né, gente? Pensa comigo. Eu tenho, sei lá, um Fusca e uma Ferrari. A Ferrari chega em 100 km por hora em 4 segundos. O Fusca chega a 100 km por hora ou não. Talvez ele chegue em 4 semanas. Então qual que é mais rápido? O que chega em 4 segundos ou o que chega em 4 semanas? Obviamente a Ferrari é mais potente, porque ela chega em menos tempo. E aí, o que vai ter maior potência vai ser o motor a álcool, né? Porque ele chega em 12,9 segundos. Então vamos dar uma olhada nas opções aí, ó. Vê aqui comigo. Como a versão a gasolina consegue maior aceleração, ela que desenvolve maior potência. Gente, a versão a gasolina não consegue maior aceleração, olha lá, ó. A maior aceleração é com menor tempo. Então seria a versão a álcool. Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, ele desenvolve a maior potência. Também não. Ele, apesar de chegar a maior energia cinética, porque ele tem uma velocidade um pouquinho maior, ele tem que dividir pelo tempo, né? E aí o tempo dele é maior também. E aí meio que compensa, tá? Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação da energia cinética, ela que desenvolve maior potência. Então, a versão a álcool, ela apresenta maior taxa de variação de energia cinética. Por quê? Porque ela está num tempo menor.
Vê se você entende. Ela não apresenta maior variação de energia cinética, mas a taxa de variação, porque está relacionada com o tempo. Tá aí. Essa vai ser a nossa resposta correta. Beleza? Então aqui, o que eu precisei lembrar? Que a energia cinética tem a ver com a velocidade, maior energia cinética, mas que a potência tem a ver com essa energia dividido pelo tempo. Então, menor tempo, maior potência. E é isso que a gente respondeu aqui na letra C. Beleza? Dá um printzinho ali só para você poder lembrar das fórmulas. Então vamos lá, gente. Questão número 6. Mais uma questãozinha aqui do Enem, agora falando de novo sobre gravitação universal. Rinaldi, mas a gente não falou de gravitação universal aqui. É uma parte da mecânica, tá? Tem várias fórmulas assim, mas o mais importante mesmo aqui é uma questão conceitual. Eu vou lembrar para vocês alguns detalhes aqui de gravitação. Vem aqui comigo, diretor. A primeira coisa que eu preciso que você lembre na gravitação são as leis de Kepler. E a primeira coisa que a lei de Kepler fala é: o planeta, ele gira em torno do Sol, sim, mas não numa órbita circular. É numa órbita que a gente chama de elíptica. Ou seja, é meio oval. E quando ele está mais perto do Sol, ele anda mais rápido do que quando ele está mais afastado do Sol. Perto do Sol, a gente chama de periélio. Lá do grego, hélio, Sol, e perto do hélio, portanto, periélio. Beleza? E aí, afastado do Sol, afélio. Então, perto do Sol está mais quente, ele anda mais rápido, periélio. E quando está mais afastado do Sol, afélio, ele anda mais lento. Beleza? Isso já é a segunda lei de Kepler. Ele fala também que se a gente ligar uma linha imaginária do Sol até esse planeta, essa linha imaginária ela vai varrer áreas iguais em tempos iguais. E por isso que as velocidades são diferentes quando ele está próximo do Sol ou quando ele está afastado. Tá? Então, as duas primeiras leis de Kepler se referem exatamente a isso. A órbita ser elíptica e a velocidade não ser constante, a velocidade ser maior quando ele está mais próximo do Sol. E aí vem a terceira lei de Kepler, e essa é uma lei que tem a ver com o tempo para ele dar uma volta em torno do Sol e a distância média. Ou seja, o tempo ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo dá sempre o mesmo valor para qualquer planeta. Então, se eu pegar a Terra, por exemplo, e Júpiter, e colocar o tempo da Terra ao quadrado e o raio da Terra ao cubo, vai ser igual ao tempo de Júpiter ao quadrado e o raio de Júpiter ao cubo. Em outras palavras, o tempo ao quadrado sobre o raio ao cubo de um planeta A vai ser igual ao tempo ao quadrado sobre o raio ao cubo de um planeta B. Então, qualquer que seja o planeta, isso sempre vai funcionar. Essa é a terceira lei de Kepler. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais afastado o planeta estiver, mais tempo ele vai demorar. Então, por exemplo, aqui no nosso sistema solar, nós temos o quê? Mercúrio, que é o primeiro, Vênus, que é o segundo, Terra, que é o terceiro planeta, e Marte. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os 4 primeiros planetas. É o chamado sistema solar interno. E depois nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse é o sistema solar externo ou sistema joviano. Esses daqui são os planetas que são muito maiores do que a Terra. Todos esses planetas são muito maiores do que os planetas iniciais ali. Então, o sistema solar interno, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e o sistema joviano, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Rinaldi, Plutão. Plutão não é planeta, Plutão é um planetinha, também conhecido como planeta anão. Beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Terra. A Terra, ela demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. Então, Terra demora 1 ano. Se eu pegar Júpiter, por exemplo, ele vai demorar muito mais do que 1 ano. Por quê? Porque ele está mais distante. Quanto maior for o raio, maior vai ser o período. Tá? Então, aqui o raio da Terra é de 1 unidade astronômica, o raio de Júpiter é bem maior do que 1 unidade astronômica, então ele vai demorar muito mais do que 1 ano, sei lá, 15 anos, por exemplo, para poder dar uma única volta em torno do Sol.
Depois dá uma olhada aí para mim, diretor, quantos anos Júpiter demora para dar uma volta em torno do Sol. Mas é muito mais do que a Terra, beleza? Então, sempre que ele estiver mais distanciado, ele vai estar com um tempo maior, tá? Essas são as leis de Kepler. 11,86 anos. Então, aí mais ou menos nos 12 anos. Vamos botar aqui 12 anos, então. Cerca de 12 anos para dar uma volta. Então, Júpiter, para dar uma volta em torno do Sol, um ano de Júpiter são 12 anos mais ou menos da Terra. Beleza? E aí tem também a lei da gravitação de Newton. Newton descobriu que dois corpos, eles puxam uns aos outros conforme essa força aqui, ó, a força de gravitação universal, onde essas massas, Mzão e Mzinho, são as massas de dois corpos quaisquer, e D é a distância entre esses corpos. Já o valor G é o valor da constante de gravitação universal. Essa constante você não precisa decorar, mas é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Mas isso, se for necessário, o cara te dá na questão. Você não precisa decorar. Nessa questão, por exemplo, você não precisa de nenhuma dessas fórmulas, tá? É uma questão puramente de interpretação. Vem aqui comigo. Vamos dar uma olhada aí, ó. Eu vou dar uma lida para vocês. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. É menos denso que a água quando no normal estado. Reinaldo, não entendi nada, nem precisa. Vamos seguir. Aí ele vê ali, ó, distâncias médias dos planetas e suas densidades médias. Tá aí, ó, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio, ó, tu tá vendo aqui, ó, 0,39 unidades astronômicas. Vênus 0,72, Terra 1. Olha Júpiter. Júpiter está 5 vezes mais distante do que a Terra do Sol. Beleza? Saturno, por exemplo, quase 10 vezes. Veja, Plutão 40 vezes, Netuno 30 vezes mais distante. Você está vendo ali também Eris. Eris é outro planeta anão, tá, gente? Existe Eris, Ceres, Sedna, Plutão, tem alguns planetas anões aí. Aqui na tabela só tem esses dois. E aí, densidade relativa média, olha bem. Mercúrio tem 5,6 de densidade, a Terra tem 5,5. Ou seja, Mercúrio, Vênus e Terra são densos. Já Júpiter, por exemplo, tem uma densidade de 1,3. Apesar dele ser muito maior, ele é menos denso. Agora, repara uma coisa, Saturno, 0,7. Repara que é o único aí que tem uma densidade menor do que 1, que por um acaso é a densidade da água. Vamos voltar lá no texto? A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. E menos denso que a água quando no normal estado. E aí ele vai perguntar o que na questão? Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, qual planeta o cordel faz referência? Qual é o planeta que ele está falando ali, já que ele é o único que é menos denso do que a água? Qual é a resposta que você acha? Tá aí, Saturno. E repara uma coisa, ó. Qual é o nome do cordel mesmo? Senhor dos Anéis. Qual o único planeta que tem anel? Pelo menos que você sabe, né? Geralmente é o preferido da garotada também. Galera, essa é uma questão muito fácil. Só que é uma questão que o pessoal erra, né? Por quê? O cara não presta atenção no texto, no que o cara está dizendo. Então, menos denso do que a água só pode ser o que tem densidade menor do que 0,7. É só olhar na tabela, que aí você vai e responde Saturno. Então, repara aqui, ó. Tudo que eu te expliquei aqui, pô, falei várias coisas sobre gravitação. Mas o que você precisou disso para resolver? Nada. Não precisou de nada. Beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada na outra aí. Vamos para a questão número 7. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região dos mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade. Reinaldo, isso aí não seria uma questão de geografia, não? Não, porque está na prova de ciências da natureza, né? Mas
Bem que poderia ser. Tem tudo a ver com uma questão de geografia. Não é não, diretor? É igual a questão de brisa que caiu na prova de geografia, que a resposta era a diferença de calor específico. Aí. Poderia estar na prova de física. É isso, né, gente? Interdisciplinaridade. Bom, dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade, ao invés de na região dos mananciais. A imagem representa os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. E aí tem um desenhozinho, né? Quais são os subsistemas aí? Brisa marítima, Ilha de Galô. Eu não acho que Sol seja um subsistema não, mas beleza, tá tranquilo. Sol, brisa marítima, Ilha de Calor. Galera, vem comigo aqui. Olha só. O Sol emite calor para a cidade, que se transforma numa ilha de calor. Você não tem aqui vegetação, você não tem muitas áreas pluviais, rios que podem absorver esse calor melhor e tal. Beleza. Então, isso aqui vira uma ilha de calor. Resultado, esse calor sobe por convecção térmica e aí a brisa marítima vem e, é levada para cima devido a essa convecção térmica jogando o ar quente para cima. Beleza? Bom, vamos ver aí o que ele está querendo na questão, né? O que ele está pedindo aí na questão. Então, pessoal, vamos ver agora o que a questão pede, né? No processo de fortes chuvas, no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Quais são esses processos? E aí, galera, ficou fácil, né? Quais são os processos que ele está se referindo aí? O Sol emite calor através da irradiação. Então tá ali, só pode ser letra A ou B. E a ilha de calor transfere o calor para a ilha marítima, para a brisa marítima, através da convecção. Portanto, tá aí nossa resposta, letra A. Mais uma vez, lembrando das formas de transferência de calor. Irradiação é a única que acontece no vácuo. Convecção é ar quente subindo e ar frio descendo, ou água também, qualquer fluido. E condução só ocorre através do contato, normalmente em corpos sólidos, beleza? Bom, essa é uma questão tranquila, vamos seguir aqui agora sim uma questão mais complicada, essa questão 8. Dessas todas aí que a gente está fazendo, a mais complicadinha, tá? Vamos dar uma lida aí, ela está falando sobre transferência de calor. Na montagem de uma cozinha, de um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. Com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material, da sua área A e da diferença de temperatura ΔT, além da espessura D do material, sendo dada pela equação ΔQ sobre ΔT igual a KA, ΔT sobre D. Em panelas com 2 materiais, a taxa de condução é dada por... E aí vem essa fórmula toda. Rinaldi, não entendi nada. Gente, calma. Ele deu esse texto todo, mas o que você vai usar são as fórmulas. Cadê? Voltou? Voltou. O que você vai usar são as fórmulas que estão aqui, tá? Eu já vou anotar essas fórmulas. Você não precisa ter entendido ainda não, beleza? Então ele está só falando o que é ali, ó, são as espessuras, os materiais K1 e K2, as condutividades. Os materiais mais comuns do mercado para as panelas são o alumínio, cujo K é 20. Gente, K é chamado de condutividade térmica. Quanto maior for o K, mais conduz. Então, por exemplo, o alumínio tem K20, o ferro tem K8. Então, qual panela que é melhor? A de alumínio ou a de ferro? A de alumínio, porque o K é maior, beleza? E aí tem uma outra que é combinada de cobre com aço. O cobre é 40. Pô, se fosse uma panela só de cobre, beleza. Ia ser muito melhor. Mas ela não é só de cobre, ela é de cobre com aço. E o aço é baixo. O aço é 5. Ah, Rinaldo, então eu vou meter ali um 40 mais 5, 45 dividido por 2, 22,5. Não vai dar certo. Você vai ter que usar a fórmula que ele deu. Beleza? Mas calma, vamos ver o que ele está pedindo na questão. Então compara-se uma panela de ferro e uma de alumínio e uma composta de meio da espessura de cobre, meio de espessura de aço. Todas com a mesma espessura total. E com a mesma área. Então ele quer saber o seguinte, qual a ordem crescente da mais econômica para menos econômica. Então para tudo. Vou voltar aqui na fórmula. Deixa eu te explicar primeiro o que é cada uma dessas coisas. Então, nessa questão, que é a número 7, né, diretor? 8. Questão número 8,
ele está falando sobre fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor que passa em um determinado tempo. Beleza? Mas ele também te deu uma outra fórmula. Ele falou que esse fluxo ele é K, A, delta T, onde esse T maiúsculo aqui é de temperatura, sobre a espessura que ele está chamando de D. Pô, Reinaldo, mas ele deu essas fórmulas? Deu, olha aqui, ó. Só que ele não usou a palavra fluxo. Ele falou, ó, a quantidade de calor sobre o tempo vai ser Ka delta T sobre D. Beleza? Então volta para cá. Isso daqui é o fluxo de calor. Deixa eu te explicar o que é cada coisa aqui. Isso aqui é a condutividade. Quanto mais condutividade, melhor esquenta. Beleza? O fluxo de calor passa melhor. Isso daqui é a área de seção transversal. Tá? É a área da panela que está passando o calor. É isso, a área. O ΔT aqui é a variação de temperatura, a diferença de temperatura entre os pontos de dentro e de fora da panela, por exemplo. E o D aqui é a espessura. Quanto mais espesso for, mais ele tem que passar pela panela. Então acaba sendo uma condição mais difícil. Beleza? Galera, pensa comigo. Quanto maior for esse K, maior vai ser o fluxo. Beleza? Então, de cara, volta para cá. Sem fazer conta nenhuma, só olhando para o K. O K do alumínio é melhor do que o K, por exemplo, do ferro e do aço. Ele só não é melhor do que o do cobre. Então, por exemplo, qual que é a mais econômica? A que deixa passar o calor mais fácil? A de alumínio. Então, mesmo sem resolver absolutamente nada, eu já sei que só pode ser letra B ou letra D. Que, Reinaldo? Não entendi. Coloca em ordem crescente da mais econômica para menos econômica. Qual é a mais econômica aqui? Pô, ele falou que tem de alumínio, tem de ferro e tem uma que é misturada com aço e cobre. Se fosse só de alumínio e só de cobre, beleza. A de cobre seria a mais econômica. Mas misturada com aço e cobre, não. Agora, qual que é a mais econômica entre alumínio e ferro? Pô, é alumínio. Então, de cara, só pode ser letra B ou a letra D. Porque o alumínio é mais econômico que o ferro. Beleza? Eu não posso botar uma que tenha ferro antes do alumínio, por exemplo. A letra E. A letra E não pode. A letra C. A letra C não pode. Porque o ferro está antes do alumínio. Beleza? Então, vamos lá. Só pode ser a letra B ou a letra D. Você até poderia pensar na letra A, porque tem cobre e aço, depois alumínio e ferro. Mas vai estar entre a letra B e a letra D. Mesmo que você não faça a questão com cálculo, você tem 50% de chance aí de acertar. Beleza? Agora, voltando lá para a fórmula dele, o cara falou o seguinte: metade da distância de cobre e a outra metade de aço. Aí eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Então, vamos reescrever essa fórmula. Deixa aí, diretor. Eu vou reescrever essa fórmula aqui, que é ΔQ sobre ΔT, e aí, nesse caso, ΔT de tempo, vai ser igual a ΔT maiúsculo sobre D1K1 mais D2K2. Então, vamos lá, gente. Vem para cá comigo agora, por favor, diretor. O cara disse que metade da espessura D lá, é de cobre e a outra é de ferro. O cobre, ele falou que o K é 40 e o outro, o K é 8. Então vai ficar assim, ó. A ΔT sobre, vou chamar de D, tá? A espessura D sobre 2, porque é metade. E aqui o K, que é 8, somado com a outra metade. E aqui o K, que é 40. Beleza? Vamos fazer aqui, agora, essa conta, né? Você vai ter que fazer A vezes ΔT. E aqui embaixo vai ficar assim, ó. D sobre 2 vezes 1 sobre 8, né? Porque é o inverso dessa daqui. Você repete a primeira, D sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda. E aqui é a mesma coisa. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
Isso então vai ser A ΔT sobre, e aqui vai ficar D sobre 16, mais D sobre 80. E aí você tem que tirar mesmo sempre 16 e 80, que é 80 mesmo, né? 80 dividido por 16 dá 5 e por 80 dá 1. Resultado vai ficar A vezes ΔT sobre 5D mais D sobre 80. Ou seja, A ΔT sobre 6D sobre 80. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, ó. A ΔT sobre 1 e 80 6D. Então vai ficar 80 que multiplica A vezes ΔT sobre 6D. Gente, faz 80 dividido por 6 aí. Diretor, me ajuda aí. 80 dividido por 6. 22, alguma coisa. Vê aí. 80 por 6. 22 não, né? 13. Dá uma dízima. É, 13, 33. Então 13, alguma coisa. Gente, 13, alguma coisa vai ser o K. Isso daqui, ó. É esse K aqui, ó. Esse K aqui. Então esse 13, alguma coisa, né, não precisa do valor exato, mas esse 13, alguma coisa, a gente vê claramente, vem aqui ó, nas opções, a gente já vê claramente que é menor do que o aço, aqui, do que o alumínio, aliás, e maior do que o ferro. Então ele fica no meio do caminho. Então o mais econômico vai ser o alumínio, o menos econômico vai ser o ferro. E no meio do caminho está lá a mistura de cobre com o alumínio. Então, das respostas que a gente viu ali possíveis, está ali a resposta letra B. Alumínio, cobre e aço, que ficou lá 13 ponto alguma coisa, e ferro. Beleza? Então, a nossa resposta correta, letra B. Essa é uma questão complicada. Beleza? Mas deu para entender, né? Nem sempre, como eu falei para vocês, a maior parte das questões são conceituais, são tranquilas. Algumas são um pouquinho complicadas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na questão número 9. Estamos chegando aí ao final da nossa aula de hoje, né? Vendo essas questões ainda. Uma questão do Enem 2020. Vamos ver essa daí, ó. Uma pessoa percebe, aliás, que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total da sua carga nominal, que era de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital a um circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura realizada por ele? E aí vem essas opções aí. Galera, o que eu quero que você se ligue aqui? A primeira coisa é, o que é um amperímetro? Pensa comigo. Um amperímetro mede o quê? Ampere, né? E ampere, gente, nessa questão 9 aqui, um amperímetro, ele sempre tem que estar ligado dentro do circuito. Por quê? Porque ele vai medir a corrente que passa pelas resistências. Isso é um amperímetro. Beleza? Então, um amperímetro, ele mede amperes, ele mede corrente, e medindo corrente, ele tem que ser ligado em série no circuito. Já um voltímetro, ele tem que ser ligado fora do circuito, em paralelo à resistência. Por quê? A corrente não pode passar pelo voltímetro. A corrente tem que passar apenas pela resistência. Um voltímetro mede a voltagem e ele necessariamente tem que ser colocado em paralelo. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você veja aqui nas opções. Um amperímetro ele tem que ser colocado em série, ou seja, ele tem que estar dentro do circuito. Por exemplo, na letra A já não pode. Por quê? O circuito do veículo está aqui e o amperímetro é um outro caminho. Ó. A corrente sai do polo da bateria, vai para o circuito do veículo ou vai para o amperímetro. Não pode. Está em paralelo. Paralelo é quando é outro caminho. Beleza? Aqui na letra B, pode. Porque a corrente sai, passa pelo circuito do veículo e passa pelo amperímetro. Aí beleza. Na letra C não pode. De novo, tem outro caminho aqui. Ó. Tem o caminho do circuito
e tem o caminho do amperímetro. Está em paralelo, não pode. Na letra D pode. Ele também está em série. Então só pode ser B ou D, por enquanto. Cadê a letra E? E a letra E também não pode, porque ele também está em paralelo. Então só pode ser B ou D. Tá? Só uma dessas duas aí. E aí falta o quê? Falta calcular a corrente que vai passar. E aí, gente, a gente precisa lembrar que a corrente elétrica é a quantidade de carga em um determinado tempo. E ele falou isso pra gente. Ele falou que a quantidade de carga que tinha era de 60 ampere-hora e o tempo gasto para descarregar a bateria era de 5 dias, que significa 5 vezes 24, né? Portanto, 120 horas. E aí é só aplicar aqui, ó, a corrente elétrica vai ser a carga de 60 sobre 120, o que vai dar 0,5 amperes. 0,5 amperes, vamos dar uma olhada lá nas opções. 0,5 amperes, tá aí a nossa respostinha, letra B. Porque o outro está marcando 1,2 amperes, tá vendo aqui? Esse está marcando 0,5 e esse está marcando 1,2. Os dois têm a mesma configuração, eles estão iguais ali no circuito, estão os dois em série. Só que um marca 0,5, que é a corrente certa, e o outro marca 1,2. Dá ali o teu printzinho. Dá lá o printzinho lá, diretor, por favor. E, finalmente, vamos para a nossa última questão aí dessa nossa aula de física. Vamos dar uma olhadinha na questão número 10, que também é uma questão um pouquinho mais complicada. Vem comigo aqui, diretor. Vou apagar aqui a parte dos planetas. Enquanto isso, bota lá a questão, por favor. Diretor, tu pode ir lendo para mim essa questão aí? Claro. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10, Isso. que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual estão conectadas ao mesmo circuito, que uma televisão de resistência igual a 50 volts. Conforme ilustrado no esquema, a televisão funciona apenas com a tensão entre 90 e 130 volts. Beleza. O que mais? Aí ele tem uma ilustração apenas. Isso. Aí, vamos seguir aqui. Vamos ver o que ele está pedindo na questão. Eu vou fazendo aqui o circuito enquanto o diretor está lendo, tá? Vai lá. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então, olha só. Ele quer saber quantas lâmpadas podem ser ligadas. E olha só. A gente tem ali, ó. Volta lá, diretor. A gente tem 5 lâmpadas, né? 5 lâmpadas que podem ou não estar ligadas, tá? E cada lâmpada tem 200 ohms. Só que você tem 120 volts de tensão, mas antes das lâmpadas tem uma resistência de 10 ohms aqui. E a TV tem uma resistência de 50 ohms. Diretor, vem comigo aqui agora. Eu refiz o desenho aqui, tá, gente? 10 ohms, 50 ohms e cada lâmpada dessa, 200 ohms. Só que nesse desenho que eu fiz aqui, todas as lâmpadas estariam ligadas, porque está tudo conectado ali. E não é isso que acontece, está tudo aberto. Você tem uma chave aqui, uma chave aqui, uma chave aqui, uma chave aqui, uma chave aqui. Cada vez que eu ligo uma chave dessa, eu vou ligar uma lâmpada. E a pergunta é essa, quantas lâmpadas eu posso ligar? Só que ele falou na questão que a TV, que é essa daqui de 50 ohms, só pode funcionar entre 90 e 130 volts. Então tem um limite, tá? Essa televisão, ela só pode ser ligada entre esses pontos aqui, ó. Aqui tem que ter no mínimo 90 volts. E no máximo 130. Mas 130 não tem, porque a própria fonte só tem 120. Beleza? Então, no mínimo 90 volts. Se entre esses dois pontos tem 90 volts, é porque daqui para cá, entre esses dois pontos aqui, tem 30 volts. Que é, Rinaldi? Não entendi nada. Vamos lá. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Esse é o ponto A. E esse daqui vai ser o ponto B. Daqui para cá, não tem nenhuma resistência, tá vendo? Então esse ponto também é B. Sempre que não tiver resistência,
Você pode dar o mesmo nome para o ponto. Ou seja, todos esses pontos aqui, esse, é tudo B. Daqui para cá tem resistência, então esse ponto aqui é o C. E aí esse daqui, todos eles são C também. Vamos lá. De A para B, eu tenho uma voltagem. E de B para C, eu tenho outra voltagem que eu já sei que é 90. Mas de A para C, todo, né? De A para C, aqui, ó, tem 120. Veja bem, de A para C tem 120. De B para C tem 90. Ou seja, de A para B, quanto sobrou? 30. Faltou 30. Entendeu? 120 é tudo, 90 aqui, significa que aqui tem 30. Ah, Rinaldo, e esses outros aqui? Todas essas lâmpadas estão ligadas nessa mesma tensão de 90, porque está todo mundo em paralelo. Paralelo é sempre a mesma tensão. Aliás, é um macete. Paralelo, mesmo U. Série, mesmo I. Então, essas lâmpadas estão em paralelo. Então, todas elas têm o mesmo U, 90 volts. Então, é 90 volts aqui, tudo 90 volts. Série, essa está em série. Tem a mesma tensão, ou melhor, a mesma corrente. É o I. Série I, mesmo I. Mesma corrente. Mas a tensão não é a mesma. Então, aqui é 90 volts, aqui é 90, 90, 90, e aqui? Aqui não. Aqui é 30. Por quê? Porque 30 mais 90 dá tudo lá, 120. Foi? Agora vamos ver o que ele quer de verdade, né? Que é o número de lâmpadas. Vê se você concorda comigo. Eu vou usar a fórmula U é igual a R vezes I. Se o U é de 30 volts e esse R aqui é de 10, a corrente que passa aqui, que é a corrente total, ela vale 3 amperes. Ou seja, a corrente que sai da bateria e passa por aqui é de 3 amperes. Mas essa não é a corrente que vai passar em cada lâmpada aqui, nem na televisão. Vamos calcular a corrente que passa na televisão. Essa corrente aqui, vou chamar de I1. Qual é a tensão da televisão? 90. E a resistência? 50. Então a corrente I1 da televisão vai ser 90 dividido por 50, que vai dar 1,8 amperes, né? Então aqui pela televisão está passando 1,8 amperes. O que significa que para cá veio 1,8, ou seja, sobrou para as lâmpadas 1,2. Por que, Reinaldo? Porque 1,8 mais 1,2 dá os 3 amperes total. Beleza? Ah, então agora é só descobrir quantas lâmpadas, né? Vamos de novo fazer isso, ó. O U para cada lâmpada também é 90, mas cada lâmpada tem 200 ohms. Eu vou chamar de I2. A corrente em cada lâmpada, I2, vai ser 90 dividido por 200, que é 9 sobre 20, que vai dar 0,45. Ou seja, cada lâmpada precisa de 0,45 amperes para ligar. E quanto que eu tenho sobrando para as lâmpadas? 1,2. Agora ficou fácil. Vê se você concorda. Se eu ligar essa daqui, vai passar por aqui 0,45. Se eu ligar essa daqui, vai passar por aqui mais 0,45. Já dá 0,9. E se eu ligar essa daqui, vai ter que passar por aqui mais 0,45. Aí já passa de 1,2. Porque 0,9 mais 0,45 dá 1,35. E eu não tenho 1,35, eu só tenho 1,2. Então, para a televisão poder funcionar, eu só posso ligar duas lâmpadas. Essa e essa. Se eu ligar a terceira lâmpada, eu vou precisar de 1,35 amperes aqui. E aí não vai ter 1,8 amperes para passar na TV. E aí a TV desliga. Ou seja, nessa situação, eu só posso ligar duas lâmpadas. Dá uma olhadinha aqui. Duas lâmpadas, portanto, lá nas nossas opções vai ser a letra... Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. Resposta, letra B. Beleza? Dá lá teu print.
E essa daí também é uma questão um pouquinho mais complicadinha. Tranquilo? Galera, não se esqueça. Faça a prova com calma, leia o texto, mas foca principalmente no comando da questão. Se você não souber, pula a questão, vai para outra. Depois tu volta se der tempo. Mas, quando você for marcar, vê as opções. Vê se tem alguma coisa que não tem sentido. Se tiver alguma coisa que não tem sentido, você descarta antes de chutar a resposta. Beleza? Esse é o método que vai te ajudar a tirar uma boa nota em Ciências da Natureza. E com certeza, você vai mandar bem. Eu espero de verdade que tenha ajudado a todos vocês. Um grande beijo e ótima prova. Valeu!